Esse aqui é o Fiat Pulse Impetus, né? A versão mais completa dele, com motor 1.0 turbo, e eu vou mostrar tudo sobre ele agora em mais um Mob Vlog. Vamos lá! Fiat Pulse nessa cor aqui, né, que ficou bem convencional, bem tradicional agora nos novos carros, que é esse cinza um pouco mais leitoso, né? Essa cor aqui que não é mais metálica, é um tom mais sólido, que agora está ganhando bastante espaço entre os carros no Brasil. Vale lembrar que o Pulse chegou há pouco tempo no mercado e sua grande missão é ganhar mais e mais espaço, mais clientes e se tornar um dos SUVs mais vendidos aqui no nosso mercado, tá? Ele é um carro compacto, assim como o seu rival ali, o Volkswagen Nivus, e ele foi o primeiro SUV nacional da marca. Então é um carro aqui que já tem bastante história e que chega aqui, quem sabe, para tentar ser um novo Fiat Uno, tentar o sucesso que o Uno fez em nosso mercado, mesmo custando um pouquinho mais. Aqui nós temos faróis de LED com iluminação, né, DRL aqui de LED também, e faróis de neblina com o mesmo tipo de iluminação. A grade, aqui como a gente vê, tem o acabamento em plástico convencional e também uma parte aqui um pouco mais lisa, né, e como se pintasse aqui um preto metálico. E aqui a gente tem o cromado que corta toda a dianteira e combina com essa peça mais aqui embaixo. É um carro que tem basicamente aí 4 metros de comprimento, um pouco mais de 2,50 de entre-eixos, tá? E é basicamente o mesmo habitáculo, o mesmo espaço interno que a gente vai encontrar no Fiat Fastback, que foi o segundo SUV nacional da Fiat no Brasil, que tem feito bastante sucesso também. A diferença é que a gente não tem aquela bunda maior aqui atrás, né? Aquela traseira mais espichada. Como eu falei, esse aqui é o Pulse na versão Impetus. Nós temos aqui uma pintura bicolor, tá? Como vocês podem ver, o teto preto, né? E essa lataria nessa cor que eu já falei sobre ela. Nós temos aqui ainda os sensores de estacionamento, tá? E também as saídas de escapamento fake aqui, que deixa o carro com visual um pouco mais bonito, né? Ele ganha essas peças plásticas na lateral aqui justamente para aumentar um pouco do corpo e parecer mais largo, mas vale lembrar que esse carro aqui, ele deriva do Fiat Argo, né? Então ele não é um carro tão parrudo assim, ganha essas peças aqui para ficar um pouquinho mais. O interior é uma parte que eu gostei bastante do nível de acabamento dos bancos. Nós temos ele em couro sintético, perfurado para os ocupantes da lateral. Aqui no central ele não é, mas mesmo assim tem um nível de acabamento bem legal para um carro desse porte, desse nível de preço, tá? Aqui no painel das portas a gente tem plástico e o comando, né, elétrico aqui, tanto para subir quanto para abaixar o vidro, ok? O resto é tudo plástico rígido e preto mesmo. Os bancos da frente também tem o mesmo nível de acabamento, a gente já vai mostrar com calma. E aqui nós temos revisteiros atrás apenas do encosto do passageiro, tá? Não do motorista. Nós temos ainda um apoio aqui para o celular e uma porta USB do tipo convencional para carga lenta. Nesse caso aqui a gente poderia ter uma do tipo C, né, que já é mais alinhado com o que os celulares entregam hoje. Saindo aqui da traseira e indo para a dianteira, vamos lá. Nós temos aqui todos os comandos, né, do motorista. Aqui também é plástico e aqui nós temos o encosto macio para o cotovelo, tanto aqui quanto lá do outro lado para o passageiro. Os bancos têm o mesmo nível de acabamento que a gente viu ali atrás, com costuras contrastantes, e para o motorista tem ajuste até de altura, o que vai facilitar para você encontrar uma posição melhor para dirigir. A coluna de direção também mexe profundidade e altura. Temos um apoio aqui na lateral esquerda justamente para carregar um celular, a chave, né, qualquer coisa, um porta-objetos interessante. Aqui, como vocês podem ver, tá um pouquinho de bagunça, mas é porque eu realmente estou usando o carro, né? Aqui nós temos o nível de acabamento do banco que eu já falei. O painel, ele não é macio ao toque, nós temos plástico, mas são cores contrastantes que dão uma diminuída aí na simplicidade e melhoram, né? Deixa ele um pouco mais sofisticado. Um carro que tem carregador por indução, aqui eu não estou usando no momento, estou usando o cabo, mas é porque eu não coloquei a central que tem conexão sem fio para funcionar sem fio, coloquei ela via cabo, então eu estava usando o celular com o cabo. Nós temos aqui alguns porta-objetos interessantes também que ajudam bastante. Ponto importante, né, e legal é que aqui o porta-copos tem borracha nas laterais, fica melhor de prender o copo, ele não fica balançando ou querendo escapar, é um ponto muito positivo. E aqui a gente tem aquela característica peça que não encaixa, né, porta-luvas que não encaixa da Fiat. Comando aqui do ar-condicionado, eu vou ligar o carro para vocês verem, e a única coisa que eu achei um pouco estranha é que essa peça aqui tá um pouco solta, o envolvente aqui
dessas peças aqui que vão logo atrás do volante. É um carro que tem menos de 10 mil quilômetros rodados, então é uma coisa para ficar esperto aí para você que vai procurar um seminovo, um Pulse seminovo, ou até mesmo que está procurando saber mais informações desse carro, claro. Ligando ele aqui, central multimídia aqui bem grande, mais de 10 polegadas, tá? Que funciona super bem, inclusive ela deu até aviso, né? O carro aqui tá na reserva, como vocês podem ver, e ela me alertou se eu precisava de ajuda para encontrar um posto, o que é um ponto bem legal, bem interessante, porque ela te ajuda justamente. Aqui nós temos um sistema, né, de GPS próprio, e que é bem legal. Aqui o aviso que eu falei, olha, baixo nível de combustível, deseja procurar um posto de gasolina? Então ele te ajuda a encontrar postos próximos para você fazer o reabastecimento e chegar no lugar que você precisa. É muito bom para quem roda o dia inteiro aí, por lugares principalmente que não conhece, então consegue encontrar algo com mais facilidade. A régua de comandos que a gente já está acostumado, tá? A única coisa que eu não gosto muito é que o ar-condicionado a gente tem que ajustar sempre pela central aqui, ó. Estou mexendo, ó. E aqui eu vou mexer na temperatura agora. Mexer na temperatura. Então, só que pelo menos aqui nós temos as réguas, né, não cobrindo todo o mapa, então já é uma condição melhor do que outros carros que a gente vê que tem o mesmo tipo de sistema. O volante é o que a gente já conhece, nós temos as trocas aqui manuais via borboleta, e esse painel aqui digital é bem legal. Ele não é inteiramente digital, tá? A tela vem daqui, dessa parte aqui até aqui, mas nós temos múltiplas funções do nosso computador de bordo, e mesmo não sendo a tela inteira, ele entrega bastante informações e é bem completinho, então ele é bem legal. A única coisa que eu não gostei muito é porque esse carro aqui pareceu gastar demais na minha mão. Aqui a gente tem a nossa rodagem atual, mas olha aqui como essas últimas aqui eu rodei mais em estrada, tá? E essa daqui mais no centro urbano. Olha só, 8,8, 8,6. A gente tem uma média de 10,8 km por litro, basicamente aí num 50-50, né? 50 cidades, 50 estrada. Não me agradou muito, eu achei que esse carro seria um pouquinho mais econômico, a gente tá fazendo 10,8 com gasolina. Lembrando aqui que essa central ela tem conexão de Android Auto e Apple CarPlay sem fio, tá? Uma central bem rapidinha, intuitiva, fácil de mexer e que entrega bastante. Uma central que eu gosto muito. Entre as centrais que a gente tem aqui no mercado, ela é uma das melhores. Eu gosto um pouco mais da MyLink, né, que equipa o Tracker, mas ela entrega bastante também. E agora tá na hora da gente dar uma volta para falar um pouquinho mais dele. Tá falando do interior do carro, eu tinha esquecido de falar do porta-malas. Vou abrir aqui. Abertura por botão, tá? Nós temos uma iluminação aqui. Pra vocês verem, os ganchinhos aqui pra gente fazer umas fixações. Aqui embaixo tem um de ferro já que é melhor, nas duas partes de baixo. É um porta-malas não tão grande, tá? Cerca de 300 litros aí de capacidade, mas que entrega o suficiente aí para duas pessoas adultas aí, ou uma família pequena carregar no dia a dia. Cheguei a fazer uma viagem com ele no final de semana. Aí para 5 pessoas a gente teve que carregar um pouco de mala dentro do carro, né, no colo mesmo. Mas ainda assim é aquilo, uma família pequena, pessoas de 3 pessoas, 2 pessoas, ele entrega o suficiente. Eu falei do porta-malas agora por último, e também tem que salientar algumas coisas, né, sobre o espaço interno do carro. Eu falei que é para uma família pequena, e isso se aplica também ao espaço interno aqui dentro da cabine. Como eu falei, é um carro que não tem tanto entre eixos, né? É basicamente o que a categoria oferece, mas é um SUV compacto, é um carro pequeno, é um carro que ele tem proporções bem parecidas com a de um hatch, é por isso que muita gente chama de hatch altinho. Então não espere por muito espaço interno, é mais para uma família pequena mesmo, tá? Mas nessa versão aqui, uma coisa muito curiosa, assim, que o desempenho desse carro é de carro um pouco superior. A gente tem um motor 1.0 turbo T200, né, como a Stellantis chama, e é um carro que entrega até 130 cavalos de potência, mais de 20 kg de torque, 20,4, e ele é aliado a um câmbio CVT com simulação de marchas. Tá? O bom da simulação de marcha é que ele reduz o ruído do CVT, que é bem característico desse câmbio, a gente ter um ruído um pouco maior, porque ele é uma marcha contínua, né? Por isso que a gente fala de marchas simuladas, porque ele finge que troca. E esse motor, ele entrega bastante desempenho para um carro desse tamanho. A gente tá falando de um carro pequeno, que pesa um pouco mais de 1 tonelada aí, e é um motor de 130 cavalos e mais de 20 kg de torque. Isso quer dizer que a gente consegue acelerar aí de 0 a 100 abaixo de 10 segundos.
Então é bastante coisa para um carro que não tem a proposta de ser algo mais esportivo, né? A gente tem uma versão mais esportiva desse carro, que é a Pulse Abarth, né? Mas lá já é 1.3 Turbo Flex, que é o motor de Renegade, de Toro, do Jeep Commander, por exemplo, até 185 cavalos de potência, mais de 27 kg de torque, é uma outra pegada. Mas esse carro aqui, para a proposta dele de ser um veículo urbano, esse motor aqui vai super bem, tanto nas acelerações quanto nas retomadas. Inclusive, acelerando, andando na estrada, ele não faz feio. Falei para vocês que eu viajei com 5 pessoas, a gente estava em 5 pessoas, carro carregado, e o motor não demonstrou cansaço em fazer ultrapassagens, nem mesmo acelerações. Então é um motor que tem bastante vigor, sobra para esse carro aqui. O bom do câmbio CVT é que ele traz um pouco mais de conforto, né? Como não tem aqueles tranquinhos nas trocas de marcha, ele se torna um carro prazeroso para dirigir. Mas tem alguns poréns, né? O carro, ele é um carro simples, de acabamento simples, até para custar o quanto custa, é o SUV mais barato do Brasil atualmente. E a gente ouve bastante ruído externo, mesmo do motor, né? A gente não tem uma boa vedação para o motor, a gente ouve bastante o motor aqui dentro da cabine, o ruído dele. A gente ouve bastante a rolagem dos pneus e o que vem de fora. Então a vedação acústica dele fica um pouco aquém, é inferior à do Volkswagen Nivus, só para vocês terem uma referência aí de preço, proposta, porte, tá bom? Ainda assim é um carro confortável, tá? Porque a gente tá falando de um carro aí que ele entrega uma suspensão interessante, com uma boa proposta pro dia a dia, é um meio termo basicamente. A gente vai ter um carro que não tem tanta rolagem de carroceria, é uma suspensão que consegue segurar bem, e ao mesmo tempo é um carro que ele tem um conforto para a gente passar por algumas imperfeições de via. Claro que aquelas maiores, né, aqueles trancos maiores, ele não vai segurar a onda, então vai ter um tranco um pouco mais forte aqui dentro da cabine. Mas, tirando isso, aquelas oscilações de via, ele passa numa boa, sem mais problemas, e garante que a gente não vai tomar tantos chacoalhões aqui dentro. Vocês estão ouvindo esses apitos? Uma coisa interessante aqui sobre a central multimídia. Ela tem um navegador próprio, eu já mostrei isso, mas aqui dá pra gente ver atuando. Aqui eu estava procurando um posto porque o carro estava na reserva, mas eu já fiz o abastecimento, tá? Mas ela faz a leitura de radares, tá? Não só isso, ele indica pra mim, mesmo quando eu tô aqui, ó, no CarPlay, que o radar fixo à frente tem a velocidade máxima de tantos por hora. Então ele vai me mandando alertas sobrepondo outras telas, o que é legal porque a gente consegue ter esse controle aí, além do Waze, né, ajudando, tem esse outro. Muita gente deve estar se perguntando quanto ao consumo, né, que a gente está preso no trânsito em São Paulo. E aí é uma parte que faz muita falta, o Start-Stop, tá? O Start-Stop parece um sistema bobo, assim, mas ele ajuda bastante, principalmente nessas situações aqui de trânsito carregado e também semáforos. Por quê? Porque a gente consegue desligar o carro nesses momentos e não deixar o motor funcionando, que aí ele fica consumindo sem a gente estar rodando com o carro, e aumenta bastante o consumo e acaba, tipo, gastando combustível à toa, né? Então o Start-Stop fez falta nesse carro, não só ele, mas o modo Eco, né, pra gente rodar. O Volkswagen Nivus, né, que eu já falei pra vocês aí durante o vídeo, que é um rival desse carro também, tem um modo Eco de condução além do Sport e o convencional. E faz falta nesses momentos, por quê? Porque quando a gente está dentro da cidade, vai rodar mais manso, é legal a gente ter uma programação da central eletrônica do carro para que a injeção, o próprio pedal do acelerador funcione de uma forma mais mansa, né? Menos rotação, menos gasto de combustível. Esse carro não tem, a gente tem só o normal e o Sport, tá? Então isso faz falta para ajudar no consumo. Já que eu falei do Sport, né? O modo Sport aumenta a rotação do carro, tá? E aí ele muda o mapeamento, obviamente, ali do motor para que ele seja um pouco mais arisco. É aí que ele chega naquela aceleração que eu falei para vocês, e ele também se torna melhor para você dirigir na estrada. Agora, quanto a consumo, né? Eu falei que esse aqui é um motor 1.0, mas é um motor 1.0 Turbo Flex, tá? Ele é sobrealimentado. Aqui vocês estão vendo uma média de consumo, não sei se dá pra ver daí, mas a gente tem um consumo de 11,3 km por litro, tá sendo indicado aqui. Mas não é bem isso que eu consegui fazer não, tá? Eu vou mostrar dados do computador de bordo, não fiz o cálculo aqui, mas eu tô fazendo uma média de 10,5 aqui, segundo o computador de bordo, no histórico mais completo. Isso, mesclando o que eu rodei hoje, um pouco mais na estrada, tá? Com o trânsito bem menos carregado do que tá aqui.
e a gente vai chegar no destino ali com com consumo bem mais baixo do que os 12,8 que eu tô fazendo hoje, por exemplo, tá? Vai ser bem mais perto dos 8,8 e 8,6 que eu fiz nos dias anteriores, que eu peguei um pouco mais de trânsito. Então, por isso, né, por essa faixa aí de abaixo dos 9 km por litro de consumo dentro da cidade, eu achei que esse carro aqui, ele bebe um pouco mais, ele poderia ser um pouco mais econômico. E aí eu entro de novo naquele assunto que eu falei, de fazer falta ter um start-stop e ter um modo eco de condução, que ajudaria muito esse carro nessa questão. Mas aí, o que vocês acharam do Fiat Pulse? Vocês acham que ele vale a pena? Vale a pena comprar esse carro? Vale a pena ele ir contra os rivais, Volkswagen Nivus e os próprios T-Cross, Tracker de entrada, né? Eu quero saber a opinião de vocês, quero que vocês deixem aqui nos comentários. Vale lembrar que o consumo que eu falei desse carro, eu usei bastante ele sem ar-condicionado, porque esses dias estava bastante frio aqui em São Paulo e eu não estava usando nem ar-condicionado para gelar ou para esquentar. Então, por isso que eu achei essas médias baixas, né, de combustível, e estava abaixo do que o indicado pelo Inmetro. Mas eu quero saber de você o que você achou desse carro, qual outro carro que você quer ver aqui no nosso Mob-Vlog, tá? Não deixa de curtir esse vídeo, compartilhar ele com a galera e deixar seu like, claro, né? Acabei de pedir um like, pedi outro, mas é pra você realmente curtir esse vídeo aqui e motivar a gente a fazer mais conteúdos como esse. Não esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para receber todas as notificações, porque aqui na Mob Auto tem vídeo todo dia, mais de um aí, contando tudo sobre o que acontece no setor automotivo, tudo sobre os carros, novidades. Então tem bastante coisa legal para vocês acompanharem. Não deixe aí de seguir a gente nas outras redes sociais, né? TikTok, Instagram, Quai. Então você pode seguir a gente em todos os lugares para ficar muito bem informado, além de acompanhar a revista Mob Auto lá no site da Mob Auto. Então espero que vocês tenham gostado desse Mob Vlog. Deixa aqui nos comentários o que você achou do Fiat Pulse e eu vou ficando por aqui. Falou!